Olá, queridos amigos, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Monique Papa e hoje aqui no Conexão Espiritual nós vamos falar sobre mais uma lei divina e hoje nós vamos falar sobre a lei de igualdade. O que nos explica os espíritos a respeito da lei de igualdade? Nada mais é do que nós somos iguais perante a Deus desde o nosso nascimento, quando nós encarnamos, como espíritos simples e ignorantes, até mesmo no momento do nosso desencarne, ou seja, vamos para o mesmo lugar, Então, quando a gente começa a estudar a lei de igualdade, a gente começa a entender que apesar dessa igualdade, nós temos como espíritos aptidões diferentes. E o que são essas aptidões? São essas conquistas que nós vamos tendo conforme a nossa vivência, a nossa experiência, a gente vai adquirindo aptidões diferentes e principalmente por conta da nossa vontade. Então, muitas vezes, ali quando a gente tem a possibilidade de exercer o nosso livre-arbítrio, nós optamos por escolhas distintas e é por isso que acabam tendo espíritos aí com aptidões diferentes. E Deus proporciona essa questão de termos aptidões diferentes no mesmo ambiente, que é o nosso planeta Terra, justamente para que com essas aptidões diferentes a gente possa evoluir a nossa inteligência e também fazer essa evolução moral, essa evolução espiritual, que é o objetivo principal do nosso progresso. Outro ponto importante é que muitas vezes a gente olha a riqueza e a pobreza em condições materiais que nós vimos aqui no nosso planeta Terra e a gente não consegue compreender. E aí por que Deus não deixa também que as pessoas cheguem nesse planeta numa mesma condição de igualdade material? Jesus nos explica, e também os espíritos, que tudo isso acontece por conta do nosso egoísmo e da nossa vaidade. Porque por mais que Jesus colocasse nós todos aqui nesse planeta numa mesma condição material, ao longo do tempo, como nós somos muito orgulhosos e egoístas, a gente ia começar a fazer o acúmulo dessas riquezas. Porque quanto mais a gente tem, mais a gente quer acumular, mais necessidade a gente busca. Através das nossas paixões, através das questões materiais, a gente sempre acha que a gente precisa de mais do que a gente tem disponível naquele momento. E aí, por conta disso, por mais que essa distribuição fosse igualitária, ao longo do tempo essa distribuição ficaria diferente. E por que Deus opta por também dar a possibilidade de algumas pessoas virem na riqueza? Isso também é uma prova, Então, os espíritos nos esclarecem que quando a gente vem numa situação de condição melhor material, é justamente para que a gente possa exercer a caridade, para que a gente possa, de alguma forma, auxiliar o próximo. E isso acaba dificultando muitas vezes essa encarnação, porque é considerado realmente uma prova vir na riqueza. Por quê? Porque as pessoas têm a dificuldade de desapegar desses bens materiais. E quando a gente começa a avaliar também a questão da igualdade entre o homem e a mulher, o que Deus fala a respeito disso na lei de igualdade? Que o homem e a mulher são iguais perante a Deus. O que isso significa? Isso significa que tanto o homem quanto a mulher, eles também podem prover da mesma forma. Ou seja, eles podem também ter aptidões para o bem ou para o mal, independente de ser homem ou mulher. E uma coisa interessante, a gente fica pensando a respeito das características do homem e da mulher, Então o homem normalmente tem uma força maior, Aquela força bruta, e a mulher tem a suavidade. E por que isso acontece? Então os espíritos esclarecem também que nesse caso essa diferença de aptidões é necessária, primeiro, para que o homem, através dessa força bruta, consiga proteger aqueles que são mais fracos. E a mulher, através dessa suavidade, prepare no início dessa encarnação, tem a possibilidade de desenvolver, através dessa suavidade, esses espíritos que estão surgindo. Então, se cada um deles, homem e mulher, trabalhassem juntos, com essas aptidões diferentes, a gente evoluiria muito rápido. Então, é por isso que existe toda essa diferença. Mas no final da nossa existência, quando nós desencarnarmos, todos nós vamos para o mesmo lugar. Então não adianta a gente querer, de alguma forma, nos tratarmos de formas diferentes. Nós precisamos, de alguma forma, exercer essa lei de igualdade, nos olharmos como irmãos, observarmos através dessas aptidões diferentes, através de situações diferentes, o quanto nós podemos nos unir e cada vez mais nos fortalecer para que a gente possa evoluir nesse nosso planeta. E aí, no final da nossa encarnação, todos nós iremos para o mesmo lugar.
Então, através da lei de igualdade, a gente percebe isso. Então, era esse o recado que eu gostaria de passar para vocês. Um beijo grande e até o próximo Conexão Espiritual.